A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre divórcio. O que realmente está escrito na Bíblia. Vamos lá? O divórcio só aparece aqui em Deuteronômio 24, que vai dizer, olha só, pode acontecer que o homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Ela irá. Então poderá acontecer que ela case com outro homem e que este também não goste mais dela. Olha que interessante. Ela casa novamente com a carta de divórcio e este homem não goste mais dela ou morra. Aqui está dizendo que o primeiro marido não pode casar com ela de novo. Entendeu? Que isso mancharia a terra de Israel. Então nós vemos aqui uma ordenança de Deus, permitida por Moisés, que diz que a mulher que casou novamente não pode voltar. E muitos ensinam que quem está no segundo casamento deve abandonar esse casamento e voltar para o primeiro. Então nós vimos que isso é uma proibição. Agora vamos para o Novo Testamento. Mateus 5. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Aqui nós temos vários teólogos que explicam várias coisas. Repúdio e adultério significa a mesma coisa. Qual que é a diferença? A carta de divórcio, que é o documento, né? Porque divorciar é separar. Então, tem traduções que vai estar escrito divórcios, separar, apartar, né? Que é o mesmo acontecimento, mas a diferença é o documento feito pelo homem, né? Que é lei de Deus, né? E o próprio Jesus está dizendo que por causa de porneia, que é a palavra em grego, que pode ser traduzida por infidelidade, imoralidade sexual, fornicação, adultério. Então, ela pode ser traduzida por todas essas palavras, mas a que combina mais com o que nós vamos ver com os ensinamentos de Paulo é infidelidade. Então, o próprio Jesus, usando a lei que ele foi questionado, diz que por causa de infidelidade pode repudiar, pode se divorciar e o divórcio serve para o segundo casamento. Então, nós vemos que Jesus não proibiu. E eu quero ver alguém encontrar o versículo de Paulo, Jesus, Pedro proibindo o divórcio. Mas vamos para o capítulo 19 de Mateus. Olha só, que interessante. Versículo 3. Alguns fariseus chegaram perto dele, querendo conseguir alguma prova contra ele. Perguntaram, será que pelas nossa lei o homem pode, por qualquer motivo, mandar sua esposa embora? Então vejam bem, a pergunta para Jesus é se a lei permitia mandar a mulher embora por qualquer motivo. Por qualquer motivo não pode, gente. Somente por infidelidade. Havia uma grande discussão entre os mestres da lei. Haviam partidos políticos, haviam escolas judaicas que se discutiam sobre isso. As mais importantes eram Shammai e Hillel. Isso é histórico. Uma dizia que somente por adultério. E outra dizia que se a mulher queimasse o arroz, podia repudiar, podia divorciar. Jesus disse não, o casamento é sério. Jesus leva lá para Gênesis, na essência do casamento, onde Deus fez o homem, fez a mulher, uniu os dois. E é isso que é o casamento. Mas infelizmente, por causa do pecado, existe abandono, agressão e o adultério. Então nós vimos aqui que se Jesus tivesse falado contra a lei de Moisés, seria o motivo para condenar Jesus. Então vamos lá. Alguns dizem que isso que está escrito em Mateus não serve para nós, mas tudo que Jesus ensinou, nós devemos ouvi-lo, porque nós somos cristãos. E o povo usa muito Romanos 7,
e a gente vai entender o que está escrito. Olha o que está escrito. Romanos 7, né? Mas eu digo... que é 1 Coríntios. Vou para Romanos 7, né? Romanos 7. Romanos 7, ó. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela está livre da lei que liga ao marido. Então, há algumas traduções diferentes, mas vai estar escrito sempre que a mulher está ligada ao marido. E não o homem está ligado ao marido. Então, alguns vão dizer que é o casal que está ligado até a morte, mas isso não está escrito. Jesus, em todo o livro de Romanos, ele vai explicando a lei, explicando a diferença da graça para a lei, e vai falando sobre isso. Leia todo o livro de Romanos, né? Romanos. E aqui ele fala que o povo de Israel não podia se libertar da lei. Somente a morte de Cristo fez isso por eles. E assim, na vida da mulher, que não podia casar novamente, que não podia deitar com outro homem, se o marido não a liberasse. Então, vocês entenderam isso? E outro capítulo usado por eles é 1 Coríntios capítulo 7. Só que nesse capítulo existe uma pergunta. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Então, irmãos, veja bem. Veja o que está dizendo aqui. Existe uma pergunta. E existe uma resposta para essa pergunta. Não está sendo perguntada aqui sobre o divórcio. Sobre o casamento. O povo estava preocupado se o casamento ia atrapalhar a obra, a santidade. Então é isso que é a preocupação do povo. E veja bem, Paulo começa a ensinar que por causa da imoralidade é bom cada homem ter a sua mulher e cada mulher o seu homem. O que eu quero que vocês prestem atenção, que Paulo diz que existem deveres no casamento. E aqui Paulo, olha só, ele dá um mandamento para o homem e repete o mandamento para a mulher. Então ele escreve, o homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher deve cumprir o seu dever como esposa. Então escreve o mandamento para o homem cumprir e também escreve o mandamento para a mulher cumprir. Se não estivesse escrito aqui a mulher também deve cumprir, a mulher, não existiria um mandamento para a mulher. E aqui Paulo repete o mesmo procedimento. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda o marido, assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Então, é isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo está ensinando. Quando a Bíblia dá o mandamento para o homem, é para o homem. Quando é para a mulher, é para a mulher. Então, olha só aqui. Que interessante, ó. E que os dois, olha só, aqui é o mandamento para quem? Para os dois. Não é só para a mulher e nem para o homem. Ó. Que os dois não se neguem um ao outro. Então, irmãos, nós devemos que o amor, o sexo tem que estar dentro do casamento, que é obrigação, né? E que Paulo diz, ó, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Então Paulo sabe que quem já conheceu a mulher, quem já conheceu o homem, não vai conseguir se dominar ficando só. Então, muitas tragédias acontecem na igreja porque as pessoas estão pensando que são super-homens e não são. Se você casou, foi traído e tem a carta de divórcio, não espere você pecar um pecado que traga escândalo, case novamente. Então vamos lá. O versículo que eles usam é o 10 e o 11. Olha só. Para os que já estão casados, tenho eu o mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não case de novo, então que faz as pazes com seu marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. E em algumas traduções está escrito que ela fique só. Mas você percebeu que existe um mandamento para a mulher e outro totalmente diferente para o homem? Não está dizendo para o homem ficar só, não está dizendo, então, não é a mesma coisa. Porque não é o padrão da Bíblia e muito menos o padrão de Paulo escrever. Então, vocês perceberam isso? Outra, aqui, se você ler sem a pergunta, você vai criar uma heresia. Porque aqui não tem mulher infiel, homem infiel. Aqui a mulher não se deitou com outro homem, entendeu? A mulher que saiu de casa
ela fique só ou volte para o marido. Ela não cometeu um pecado, né? Um pecado que quebra a aliança, que é a agressão, que é o adultério e o abandono. Então, a gente vê que tem tudo. Você tem que usar todo o texto e o contexto para entender. E aqui no versículo 15, para matar logo qualquer legalista, ó, porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã, olha só, quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão, a esposa cristã, está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viver em paz. Né? Então, irmãos, tudo na Bíblia, se você ler, né, não é a intenção de Deus o divórcio, mas Deus permite para aquelas pessoas que não querem se corrigir. Lá em Malaquias 2, que eles usam, dizendo erroneamente que Deus odeia o divórcio, pois não está escrito isso, está escrito que Deus odeia o repúdio. Quando alguém manda embora uma pessoa boa, fiel, uma pessoa que está ajudando o marido desde a juventude, e essa mulher não cometeu erro nenhum, isso que Deus repudia, isso que Deus odeia, abomina, porque o divórcio é a justiça de Deus sendo aplicada para um cônjuge que não respeitou o matrimônio. Então, irmãos, aqui a gente pode falar mais 1 hora, mas para o vídeo não ficar tão longo, nós encerramos por aqui. Eu quero que você entenda que eu não estou aqui para incentivar o divórcio. Também, se você está divorciado, não estou dizendo que você não pode casar. E você que está no segundo casamento, se você se arrependeu, seja feliz, não precisa largar, pois não existe isso na Bíblia. Amém? Que Deus abençoe.